Beleza, gente. Então, gente, boa noite a todos. É com muita satisfação que nós vamos começar aqui o nosso Café Filosófico 2020, nessa versão remota, né? Todo mundo sabe o porquê desse formato, né? Por causa da questão de crise que estamos vivenciando. Nesse ano, nós temos aqui o Café Filosófico com a temática Provocações de uma Ferramenta Afrontosa, Filosofia. E esse tema surgiu numa aula remota do primeiro ano, quando um dos alunos falou alguma coisa sobre como a filosofia provoca, e até eu brinquei, né, afrontosa, né? E aí deu aquele insight assim, eu disse, opa, um tema interessante, né? E aí bolou-se esse tema nessa aula de filosofia, né? Então, assim, gente, nós temos aqui hoje 5 alunos de variadas salas, né? Eu acho que os únicos que são da mesma sala, aliás, não, desculpem, nós temos 2 da sala de informática, do segundo ano, 2 do segundo ano também de administração, e temos um aluno do terceiro ano agroindústria, o Clisma, né? Então, assim, gente, todos trabalhando temas provocativos, temas da nossa atualidade. Esses temas incomodam também em alguns momentos, porque são temas assim que trazem aí uma discussão em si mesmo, certo? Então, nós trabalhamos aí durante alguns meses para divulgarmos aqui filosoficamente essas questões, essas problemáticas, né, para a escola, certo? Então, por isso que quando eu falei mais cedo, eu disse assim, gente, participem do Café Filosófico, porque para prestigiar os meninos, porque os meninos passaram alguns meses aí estudando, pesquisando, quebrando a cabeça, né? Alguns, infelizmente, né, acabaram se saindo do projeto, mas sem demérito nenhum, porque realmente é um projeto difícil, mas isso não quer dizer que próximo ano esses mesmos alunos não estejam com a gente aqui do lado. Eu senti, por exemplo, né, que a Carol, do segundo ano, você ficou muito assim penalizado, que queria participar, mas infelizmente por algumas coisas não deu certo, mas próximo ano, quem sabe, né? E assim, eu espero que os meninos consigam, gente, explicar de uma forma fácil para vocês, né? Que vocês consigam entender essa temática, certo? Então, passando a palavra aqui para o professor Lerry, esse grande baluarte aí das ciências humanas do FGG, e, enfim, Lerry, todo seu para a abertura aí do evento. Pessoal, boa noite. Cumprimentar os alunos que estão aqui, mesmo às 18 horas, mas estão aqui prestigiando os colegas. Parabenizar o Isso. professor Jefferson pelo evento. Saudar os nossos queridos professores, nossos companheiros, nossos amigos aqui presentes. Falar da importância desse evento, pessoal, porque assim, as ciências humanas, elas têm a função também, eu acredito que a principal é a função provocativa, certo? Provocativa. E essa parte ativa, ela é muito importante. As ciências humanas, elas têm o poder de trazer uma reflexão, mas elas também devem propiciar uma ação, certo? Então, quando a gente está fazendo um evento desse aqui, o professor se dispõe, juntamente com vocês, trazer a voz de vocês para uma reflexão e vocês agirem dentro desse projeto, é fundamental. Porque a gente tem que sempre fazer um link com o contexto em que nós estamos inseridos, seja na questão municipal, estadual, regional e nacional. Então, pessoal, nós das ciências humanas, nós temos que entender uma coisa. E aí, essa questão da afronta, talvez a gente também traga uma reflexão para nós, professores de ciências humanas. Nós também não podemos e não devemos levar vocês para ficar dentro de caixinhas, certo? Então, às vezes, pelas paixões, pelas crenças, nós às vezes deixamos nos levar por alguns discursos, mas nós já, né, faltando cabelo na cabeça, com a barba um pouco longa, nós temos que
talvez nos redescobrir enquanto professores, que nós não somos os donos da verdade, que nós estamos aqui junto com vocês para tentar entender as coisas. Talvez a gente tenha um pouquinho mais de leitura, só isso, e olhe lá. Então, pessoal, nós estamos aqui para discutir, debater a nossa realidade a partir de pressupostos filosóficos. Esses pressupostos filosóficos, inclusive, pessoal, elas servem tanto para a história, para a geografia, para a psicologia, para tantas mais ciências. Então, lá, né, fala na ciência positiva de Kant, né, a filosofia ela é ali a raiz de todas as outras ciências. Não é isso, professor? Balancei a cabeça aí. Então, a filosofia ela é a mãe de todos os outros conhecimentos. Aí da filosofia veio a matemática, veio tudo, né, de conhecimento. Então, na verdade, quando eu enquanto professor de história, eu me utilizo da filosofia, certo? Então, quando você é professor de geografia que vai falar do capital, da exploração, da globalização, você se utiliza da filosofia. Quando você é da psicologia, que você vai para questões existenciais, de sofrimento, de angústia, você vai buscar na filosofia também. Eu não vou precisar falar da sociologia, logicamente, porque o homem é um bicho social. O homem só existe a partir do contato com o outro. Então, pessoal, é importantíssimo demais um evento desse, porque traz vocês para exatamente aquilo que é essencial na vida. Porque não vale de nada você ser um doutor em alguma coisa se você não tem ética, se você não tem moral, se você não se conhece no outro. Né? Então, parabéns, professor, parabéns aos meninos que irão apresentar hoje. Então, vamos adiante. Beleza, professor? Obrigado. Professor, acaba de entrar aqui na sala o professor Ferreira. Professor Ferreira, estamos aqui. Estamos aqui na abertura aqui. O professor chegou bem na hora. Vamos lá, professor. Sinta-se convidado aí de dar a palavra. Falando aí, assim, eu estava falando muito assim para esperar o homem chegar. Na hora que o homem chegou, o homem. Tá certo. É só justificar, professor, antes de mais nada, o atraso em função de uma demanda aqui que surgiu de última hora, inclusive da própria escola. A gente está numa discussão aí, inclusive é bom colocar isso em debate também, para os próprios meninos que estão presentes. Nós estamos numa discussão bem ampla sobre uma reestruturação do regimento da escola, considerando que nós temos que nos adequar a essas condições de ensino, e o Conselho Estadual de Educação, o Conselho Nacional de Educação, já definiu as diretrizes de como será a conclusão do ano letivo 2020. E diante dessa orientação, desse novo cenário, nós precisamos adequar os documentos norteadores da escola, e esse trabalho está sendo feito, e tudo acontece de última hora, e a gente está fazendo isso agora e para ser colocado em discussão e aprovação, e depois os alunos, os líderes de sala terão a participação nessa discussão para tomarem conhecimento e darem sua contribuição também nesse processo. Mas é isso, lhe cumprimentar você, professor Jefferson Mendonça, filho da professora Laís Mendonça, lá do bairro da Coreia, no Paracuru. Olha aí que bacana. Cumprimentar o professor Lerê, cumprimentar os demais professores aí aqui presentes e, de modo muito especial, cumprimentar os alunos que estão, nesse instante, na condição de protagonistas desse evento. Dizer que uma das premissas da Escola Flávio Gomes Grangeiro é o protagonismo estudantil, é o protagonismo juvenil. E a gente faz isso de forma muito prática, como, por exemplo, agora, acredito que, como nas versões anteriores e como nos demais eventos que a escola promove, como recentemente nós tivemos a Feira do Empreendedorismo, nós, enquanto professores, gestores, profissionais da escola, nós apenas atuamos como orientadores e a grande ação, o grande protagonismo, acaba sendo dos nossos alunos. Então, de antemão, cumprimento os alunos, todos os que estão aqui nesse instante, desejo a todos uma boa apresentação, espero que todos estejam bem, e dizer que um momento como esse, ele traz para dentro da escola a possibilidade da gente colocar em evidência discussões que são importantes.
Por exemplo, nós tivemos no passado bem recente um grande debate sobre a questão da escola sem partido. E essa discussão, esse debate, foi muito mal interpretado por as pessoas que assistiam os noticiários, por quem acompanhava os debates sendo executados, e essa mal interpretação ela acabou sendo não por incapacidade das pessoas entenderem, mas pela projeção tendenciosa que algumas pessoas fizeram em relação a esse tema. As pessoas distorceram essa situação, esse contexto, e aí fez com que aqueles que não são da área da educação, que são de outras formações, atuam em outras áreas, acabassem entendendo de forma equivocada esse tema que é, sem dúvida nenhuma, extremamente importante. Nesse momento, o que é que nós estamos vivendo na Escola Flávio Gomes Grangeiro? É uma escola com partido, né? O que é escola com partido? É uma escola que tem uma posição em relação àquilo que está se colocando em evidência na sociedade, ou no momento, ou em contexto passado. E a escola acaba assumindo essa posição porque a escola ela precisa se posicionar diante daquilo que tem impacto direto na sociedade no atual momento ou em projeções futuras. Obviamente que nós temos, dentro de um universo escolar, tendências diferentes, e isso é natural, então é importante que cada um manifeste a sua opinião e que a escola tenha a obrigação, a necessidade de ter respeito pela opinião de todos, independente da forma como ela se apresenta. Mas dizer que a escola sim tem partido, o partido da escola é o partido da inclusão social, é o partido da responsabilidade social, é o partido da promoção de educação pública de qualidade, é o partido da tolerância, do respeito, da ética, do compromisso com o serviço público, é o partido da gente colocar em evidência, em discussão, assuntos importantes como os que serão tratados aqui. Então, quando a gente fala escola com partido, a gente não está falando de partido político, a gente está falando do lado que a escola deve assumir, da posição que a escola deve assumir, e a escola ela é formadora de opinião, e essa opinião ela é formada por quem? Formada pelos seus professores e formada pelos seus alunos. E quando os alunos são de nível médio, e quando são alunos tão talentosos e inteligentes como são os nossos alunos, e os resultados mostram isso, mais fica evidenciado que a escola, sim, acaba sendo uma formadora de opinião. E o problema não é quando a escola forma opinião, o problema é quando ela deixa de formar opinião. Porque quando a escola forma opinião, ela forma através de pessoas qualificadas, dos seus professores, dos seus gestores, dos seus alunos. Isso é o que precisa ser colocado em evidência. Então, só queria fazer essa fala no sentido de trazer um pouco de luz sobre esse tema, que eu considero importante, porque o que nós estamos vivendo na prática aqui nesse instante é a escola colocando em debate, em discussão, assuntos que são pertinentes para a nossa sociedade. Um abraço a todos, boa apresentação, e eu vou ficar aqui ansioso e ligado aqui na apresentação de todos. Professor Ferreira, muito obrigado pelas palavras, professor Lerri também, agradecendo a presença de todos os professores e alunos que estão aqui prestigiando os palestrantes, certo? E, assim, se faz muito necessário essa palavra do professor Ferreira, e a palavra do professor Ferreira, com esse momento aqui nosso, mostra que isso aqui é resistência, isso aqui é luta, isso aqui é educação de qualidade, isso aqui, como foi da professora Camila, do empreendedorismo, muito elogiado, né, um trabalho bem feito. Isso mostra a dedicação que a gente está fazendo diariamente com os nossos alunos na escola, né? Então, assim, gente, para a gente começar a nossa apresentação, eu vou explicar aqui só a dinâmica do café, certo? Os meninos irão apresentar, né? Cada um terá aí, no máximo, no mínimo, aliás, desculpa, no mínimo 10 minutos, no máximo estourando ali 11 ou 12 minutos, no máximo, né? E aí, terminou uma explicação, começa outra, e as perguntas, vocês vão colocando as perguntas no chat, certo? No momento de cada aluno explicando, vocês podem ir colocando as perguntas, que eu vou estar olhando aqui as perguntas e anotando, ok? Quando for no final das apresentações, das 5 apresentações, nós vamos fazer aí rodas de pergunta, né? Nós vamos pegar uma pergunta e vamos colocar para aquele aluno, né, que começou, aí depois o aluno que veio depois, e assim por diante. Nós vamos fazendo essa roda de perguntas. Para todo mundo entender, gente, tranquilo? Então, vamos aqui, gente, vamos à
a nossa apresentação. Gente,